Olá, se você está acordado, agora enquanto eu estou gravando esse vídeo, você está acompanhando o que está acontecendo. No caso, hoje é dia 24 de fevereiro, um sábado, meia-noite e 40 da manhã, da madrugada. Eu assisti Past Lives hoje, ouvi das passadas, porque aproveitei a semana do cinema para pegar o ingresso mais baratinho. E é um filme que eu queria assistir faz tempo, e eu queria assistir no cinema. Porque é uma experiência diferente, né? Você ir no cinema do que assistir em casa. Sobretudo, pra mim, o principal é a distração. Que mesmo se eu tô em casa assistindo um filme, eu vou olhar no celular. Infelizmente. Eu sou viciada. Mas no cinema não. No cinema tem essa regra, né? E porque eu tô lá, eu vou ficar 100% e tá tudo bem, sabe? Enfim, fui no cinema, assisti Vidas Passadas. E que filme! Assim, quando eu falo que filme, eu não falo tipo, caraca, que filme incrível. Porque eu ainda não sei qual é a minha relação com esse filme. E foi o que fez eu, quando cheguei em casa, gravar um vídeo de uns 5 minutos pro TikTok falando. Eu não sei o que eu achei desse filme. Eu não sei se eu gostei, eu não sei se eu não gostei. Eu não sei se eu entendi. Eu sei que eu senti muita coisa. Eu pensei muita coisa, mas eu senti muito. E continuo sentindo. Só que o negócio é que eu não sei o que eu tô sentindo. Fui pro story do Instagram, continuei falando sobre. E eu tive mais realizações sobre o filme. Eu falei, então, mano, bora gravar lá um podcast. Porque assim, faz tempo que eu não gravo um podcast. Então, estou aqui pra gravar um podcast e falar sobre vidas passadas. E um pouco da minha vida. Vidas passadas e minha vida. Porque é sempre isso, né? O podcast acaba sendo muito eu e minhas vozes da minha cabeça. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas o jeito que eu gravo no. Que eu salvo no meu computador os vídeos é uma pasta escrito. Tipo. Meus divertidamente no Spotify, um negócio assim. Porque é isso. Esse podcast é eu comigo mesma. E aqui, ó. E vocês, claro, que é o que faz isso rolar, né? Senão é literalmente eu louca sem ter um retorno. Por isso é legal ter um retorno. Mas eu tô tendo os retornos. Hoje é que assim, eu esqueci de olhar. Mas tô tendo os retornos, então isso tá sendo bem legal. Tá sendo orgânico, mas tá sendo bem gostoso, sabe? Não é um mais. Enfim, vou falar de past lives, então é meio difícil não dar spoiler. Então esse é o alerta de spoiler. Que eu vou falar de cenas, eu vou falar do filme e eu vou falar desse final. Principalmente desse final, porque eu não sei. Tá, bora falar sobre vidas passadas. Eu não vou falar do filme em si, isso não é uma resenha, isso não é, sabe, tipo, descrever o filme falando pra você assistir. Isso aqui é um pouco da minha experiência com esse filme. Quando eu postei que eu tava indo pra ver Vidas Passadas, me responderam no story falando, aproveita essa experiência. Tipo, assistir Vida Passada pela primeira vez, assistir esse filme pela primeira vez é uma experiência, um negócio assim. E, mano, não tem como descrever melhor. Assistir esse filme é uma experiência. Porque é isso, não é só você assistir, como tem essa interação, você e o filme, sabe? Pelo menos eu tive. Que é isso? Ficou uns negócios aqui que eu não sei. E eu não quero repetir as coisas que eu falei no TikTok. Ainda mais porque eu acho que as coisas que eu falei lá já se amadureceram nessa 1 hora. Com eu aqui sem conseguir parar de pensar nesse filme. Então acho que tá tudo bem. Assiste lá se você quiser. Se não quiser, tá tudo bem. Eu acho que não afeta não assistir o filme, o vídeo e me escutar aqui. Mas. Mas eu recomendo assistir o filme. Eu acho que realmente é uma experiência interessante. E eu acho que em cada um vai gerar uma coisa. Então isso é interessante, sabe? Eu vou parar aqui e já volto. Eu gravei e apaguei várias vezes agora, porque eu tô muito confusa em relação ao filme. Eu quero falar sobre ele, mas eu não sei o que falar sobre ele. Tipo, tem muita coisa que eu consigo abordar, mas eu fico pra todos os lados, sabe? A relação, não é relação, mas a minha visão sobre o filme ainda é muito confusa. Eu não sei o que eu entendo e o que eu não entendo. E eu acho que a maior razão disso é porque eu sinto que eu não conheço as personagens, que eu não entendo elas. Tipo, em filme, sobretudo de romance, ou que tem um casal, ao decorrer da história você acaba entendendo mais sobre a personagem, sabe? Você entende se ela gosta do relacionamento ou não, da situação que ela tá, etc. E nesse filme, eu não entendo. Eu não entendo. A Nayeon, eu vou chamar ela de Nora, ela é. Eu não entendo ela,
sabe? Eu não sei o que falar dela. Tipo, ela tá num relacionamento lá de 7 anos, sei lá quantos anos, com o Arthur. E ela fala que ela ama ele, mas a gente não vê isso. Então é muito difícil de você acreditar. Eu tenho dificuldade de acreditar que ela gosta dele, porque ela só fala, tipo, não, mas eu te amo muito, mas ela não é uma pessoa expressiva. E aí é muito difícil você entender que ela, tipo, ela realmente gosta dele, ou foi porque foi muito. Foi do que as inseguranças que ele falou, sabe? Tipo, foi uma questão, tipo, aconteceu, sabe? O cara tava lá, ele leu as mesmas coisas, deu os feedback bom, ela precisava do green card e tal, se casou e deu certo. Ou ela realmente gosta dele e é o Arthur, sabe? Tipo, é muito confuso isso. E como você não entende a posição dela em relação ao casamento dela, você também não entende a relação dela com o Resum, sabe? É, ela corta ele no começo porque ela não consegue parar de pensar nele. O que eu entendo, sinceramente, assim, eu falo de experiência própria, eu entendo essa questão. Só que aí ela para e aí, tipo, tudo se desenrola e você fica tipo, quê? Quê? E aí quando eles se reencontram de novo, você não sabe o que é só amizade mesmo ou é realmente também esse negócio de 10 dias e depois não vão mais se ver e não vão mais se falar. Eu não sei, é muito confuso, sabe? E eu acho que eu falei um pouco isso no TikTok que tipo o filme coloca a gente na posição das personagens do filme, sabe? Essa confusão de você não entender o que a protagonista tá sentindo te coloca no lugar do Resung, sabe? Que ele também não sabe o que ela tá sentindo. Ele sabe que ele gosta dela. E isso tá bem claro. Mas. Mas a gente não sabe o que ela sente. E. Enfim. Isso me deixa muito assim, sabe? Porque talvez se eu tivesse entendido ela, eu teria entendido melhor o filme. Mas é esse negócio que o filme. Que a ideia de filme, né, é uma coisa fictícia. Então é uma coisa que normalmente é bem diferente da vida real, sabe? Você, por exemplo, você entende a personagem, você entende pra onde tá indo, você vê as coisas acontecendo na linha toda de um jeito muito claro e muito limpo, sabe? E a vida não é assim. A vida. Você tem muita coisa acontecendo, você tem o seu trabalho, você tem os seus sonhos, você tem seus relacionamentos e tal. Então é muito confuso. E esse filme traz um pouco disso da vida, né? Ele quebra um pouco do fictício e do fácil do filme, sabe? De você assistir, você entender tudo, beleza, e é isso. E eu acho isso muito interessante, mas ao mesmo tempo me buga muito, porque eu acabo pegando as coisas do filme como se fosse a minha vida. E não é legal isso, de tipo, você já tem uma vida complexa e aí você assiste um filme que também é complexo, então agora você tem preocupações da sua própria vida e agora do filme, sabe? Enfim. Agora falando um pouco do outro lado, do Resum, tipo, o que me chama assim, que eu pensei, enquanto eu tava falando aqui, que eu falei, não, porque ele gosta dela. A gente vê isso muito claro, mas é também que ele gosta muito da ideia dela. Ele. Ele. Ele amava a. Nem era Nora, a Nayeon de 12 anos. E. E ele nunca pôde ter uma conclusão com isso, sabe? Ele nunca pôde lidar com esse sentimento. Ele gostava muito dela, ela, tipo, foi recíproco, eles tiveram um encontro, tudo certo, e ela foi embora. Como se lida com isso, sabe? Você não consegue clicar um botão e falar, não gosto mais dessa pessoa. E ainda mais é de quando você é uma criança, que você ainda não sabe lidar com sentimentos. Assim, você fica mais velho, você não sabe lidar com seus sentimentos ainda. Mas é isso, sabe? É tudo muito novo e eu acho que é mais difícil ainda. Olá, eu tô fazendo uma interrupção aqui, que daqui até o final desse podcast eu vou regravar ele. Eu sou a Beatriz, de segunda-feira da madrugada, dia 26 de fevereiro, 1h20 da manhã. E eu tô editando vídeo pra postar hoje. E enquanto eu tô assistindo de novo, eu senti que eu dei 3 exemplos e eles não retrataram bem o que eu tava falando. A não ser o último,
que dialoga muito com o filme. E eu acho que quanto mais tempo passa desde que eu assisti o filme, e eu penso sobre, porque eu ainda penso sobre esse filme, mais eu entendo porque ele me incomodou e me deixou desconcertada. Porque ele dialoga muito com esse terceiro exemplo que eu dei, que é da questão mais recente de relacionamento, de conclusão, assim, que tem a ver com o filme. Então, só quis dar esse contexto e eu vou continuar daqui. Eu tava falando sobre o lado do Haesung, de como ele ficou muito preso a uma ideia. E não só isso, como ele teve dificuldade de superar essa ideia e os seus sentimentos, porque ele não teve um rompimento mesmo, sabe? Tipo, foi uma coisa de uma hora pra outra. Então nem dá tempo de você processar. E então não é só questão de você gostar de uma pessoa e você não conseguir controlar pra você parar, tipo, num botão, como você não teve um rompimento de verdade. E na minha opinião é muito mais difícil superar quando você não tem um rompimento. Porque volta pro negócio da ideia e pra uma outra questão que o filme fala muito, que é o mundo dos e se. O mundo das mil possibilidades e onde tudo é possível e na vida real tudo vira um potencial do possível. Se você não tem um rompimento, você ainda tem a possibilidade de vocês se reencontrarem, tá tudo igual, sabe? E o exemplo que eu tinha trazido é um cara que eu já falei aqui várias vezes, que é o austríaco que eu conheci na Áustria ano passado, em janeiro, e que ele foi muito especial pra mim. Foi muito bom as coisas, só que foi muito intenso, assim. Foram 2, 3 dias e a gente acabou porque eu voltei pro Brasil. Então a gente não teve esse negócio de rompimento e foi muito rápido, sabe? Então foi tipo literalmente horas. Eu tava na Áustria e depois eu tava no Brasil. E aí eu pensava, caraca, mano, ontem eu tava lá com o cara, sabe? Então é muito difícil você romper isso. Você superar. Não sei nem se é superar, mas você lidar com esses sentimentos. Porque você não teve tempo pra lidar com eles, sabe? E o negócio que eu fiquei muito presa aos 3 dias maravilhosos. E todo o contexto, né? Eu na Áustria, eu na Europa, foi tudo meio que sem querer. E tudo encaixou muito bem. E como não construir uma ideia e não ficar presa a uma ideia quando tudo parece que se encaixou. Eu acho que dá um sentimento daquele Inyon, não lembro como era em coreano, que eles falam, mas essa questão meio que de destino, de 8.000 camadas, porque foi tudo muito bom e deu muito certo, sabe? E eu acho que isso é muito uma base pra você ficar preso a uma ideia. Então, eu continuei pensando nele por meses, meses. Sim, sinceramente, eu acho que até semana passada eu ainda tava muito presa à ideia dele. Não tanto quanto antes. Eu acho que você consegue lidar com seu sentimento com o tempo, mas é uma coisa que, por eu não ter tido conclusão e ter sido só muito bom, foi isso, sabe? Eu sentia que eu nunca ia superar aquilo e não teria o que superar. E aí, nesse caso específico que eu tô contando, eu voltei pro Brasil, a gente continuou conversando por mensagem por um tempo, mas acabou, porque, mano, não era sustentável, sabe? Primeiro é a diferença de horário, que cada um tava num momento do dia, com rotinas diferentes. E o outro é que, mano, quando a gente ia se ver de novo, sabe? E o IC tava muito presente pra mim. Eu ficava, mano, eu vou voltar pra Áustria porque eu me apaixonei por Viena. E eu vou querer encontrar esse cara de novo, porque eu gostei muito dele. Mas mesmo no IC, eu sabia que seria um IC muito longe, sabe? Tipo, eu sabia que eu tinha que me formar, eu sabia que eu ia ter grana, eu tinha que ter grana pra ir e tal. Então eu tava muito claro que eu queria ir pra Viena em algum momento, mas não ia ser um futuro próximo. Então mesmo os e se perderam força de manter a minha energia de continuar tentando falar com ele. E ele também, tipo, tava muito ocupado, sabe? Então, foi isso, tipo, a gente parou de se falar e é isso. Por fim de contextualização, ele me mandou mensagem em outubro do ano passado. E a gente trocou mensagem por um tempo, mas também morreu. Porque é isso. Não ia dar em nada.
Mas aí a gente chega no suco, na polpa. A gente chega na parte que dialoga com o filme mais ainda, assim. Que foi semana passada. Sim, muito recente. Literalmente uma semana atrás, domingo. Eu deixei mandar mensagem pra ele. E eu mandei um textão pra ele. Porque aconteceu uma coisa na minha vida que no futuro eu vou contar aqui, certeza. Mas agora eu não tô ainda pronta. Que me fez botar em outra perspectiva o que eu tive com ele. E eu percebi que a questão da ideia estava muito presente no que eu senti por ele. É o contexto. Eu, de novo, tô na Europa e tal. Era ele que, tipo, nunca saí com um cara como ele. Tipo, nunca saí com um europeu. E o perfilzão é europeu, sabe? Assim, estatura europeu, sabe? E, mano, foi um match muito da hora. Então, era normal eu estar presa à ideia. Só que o negócio é que isso. Não sei. Não sei por que eu comecei a sentir uma vontade de mandar mensagem pra ele. Então estava eu no ônibus de 7 horas, Rio-São Paulo, e eu decidi escrever. Deixa eu tampar aqui. Um textão. Um textão pra ele. E eu não vou ler aqui, eu acho que é uma questão pessoal. Mas de coisas que estavam na mensagem, eu mandei. Eu abri o jogo. Eu falei que às vezes eu me pego pensando se eu vou superar ele em algum momento. Não é ele, mas superar o que a gente teve. Tipo, ter o que a gente teve de novo. E que eu gostei muito dele como pessoa. E que eu também, por alguns meses, eu fiquei pensando nesses e se's, sabe? E se eu tivesse ficado mais tempo lá? E se eu não tivesse voltado pro Brasil? E se a gente tivesse conhecido por mais tempo? Que é o que o filme fala no final do bar. Que o Hae-sung fala que ele fica nesse si. E se ela não tivesse vindo para os Estados Unidos, pro Canadá? E se eles tivessem namorado? E se eles tivessem casado? E se eles tivessem tido filho? Ou e se eles tivessem separado? Tipo, eu falei isso. Assim como o Hae-sung falou pra Na-young, eu falei. Só que eu falei por mensagem pra um cara que eu conheci por alguns dias. Mas eu falei tudo isso. Eu falei que provavelmente ele não é a pessoa que eu deveria estar mandando essa mensagem, mas que eu não sei porque eu queria compartilhar isso com ele. E que eu ainda tenho vontade de encontrar ele na vida. E se ele a gente encontrar, eu acho que seria tudo. Mas se a gente não se encontrar, que eu quero compartilhar as coisas que ele me fez sentir. E meio que agradecer por tudo isso. E aí eu falei que eu não espero nada, tipo, que ele responda isso. Ou alguma coisa do tipo, assim. É uma questão mais pessoal, eu tá enviando isso pra ele. Ele respondeu de um jeito bem pragmático, assim. Falando que ele não tinha muitas palavras pra mim. Ou coisas, tipo, no nível do que eu falei. Mas que ele agradece pela mensagem, etc. E aí eu respondi só falando, tipo, você não precisa responder. Isso foi mais uma questão de eu ter o meu closure, minha conclusão. E poder move on, seguir em frente, sabe? E aí foi isso. E aí a gente não falou mais nada. Eu tô muito na paz em comparado com a primeira metade desse podcast. Que foi logo depois do filme. Mas eu acho que dialoga muito com o filme. Não só essa questão que eu fiz esse paralelo de eu e o Hae-sung de ter sentido essa necessidade de compartilhar o lado, os sentimentos. Mas também esse negócio de você não saber do outro lado. Você tá claro com seus sentimentos com você mesmo. Mas você não entende o outro lado. E o outro lado dá sinais
mistos. Eu não acho que a Nayoung e nem o gringo, quando me dava atenção e mandava mensagem, queria brincar com meus sentimentos, sabe? Mas era um carinho e uma atração diferente da que eu sentia. E aí, por isso, criei essa confusãozinha de sentimentos. E seguindo assim com os paralelos, eu me vi muito, não enquanto eu tava assistindo o filme, mas depois que eu processei o filme, eu me vi muito nesse lado do Haesung, de ter sentido essa necessidade de compartilhar seus sentimentos e não esperando que vá mudar alguma coisa. Talvez uma coisa mínima, porque se você gosta da pessoa, você ainda tem essa vontade da pessoa mudar totalmente. Não mudar totalmente, mas sentir uma luzinha e falar, não, é você. Mas eu não acho que ele tava esperando, querendo, sabe, que ela mudasse alguma coisa quando ele fala essas coisas. Assim como eu também não tava esperando que alguma coisa mudasse. Mas a parte que me pegou assim é a resposta da Nayoung, que me traz muita paz. No quesito que ela fala que quem ele gostou foi a Nayoung de 12 anos. Que não é ela. Mas a Nayoung existe. A Nayoung de 12 anos existe. E isso é muito bom pra mim, sabe? Porque o negócio é, sim, eu criei uma ideia dele. Mas isso não exclui tudo que a gente viveu e tudo que ele me fez sentir. E é legítimo. E tá tudo bem eu me derramar nesse sentimento gostoso, sabe? Ser absorvida e me prender às vezes nesses sentimentos. Porque aconteceu. Eu vivi isso. Não é o que tá hoje. O cara que eu conheci foi aquilo lá, foram 3 dias. Não é a pessoa que eu tentei trocar mensagem. E que eu tentei manter contato, sabe? E é muito gostoso isso, sabe? Porque eu acho que pra qualquer relacionamento que você tem, seja curto, longo, seja os que têm lados bons e ruins, os lados bons e gostosos existiram. E assim, não é questão de passar pano de todas as coisas ruins, mas é você não excluir isso e guardar isso, sabe, com carinho. Que é o que eu tô tentando lidar agora. Eu tô muito mais em paz agora porque eu consegui minha conclusão. De tipo, não foi recíproco, não é recíproco. E isso me fez entender um pouco melhor o filme. Eles tiveram a conclusão deles. Tanto ela, a Nayoung, quanto ele. Ele foi essa questão mais romântica, de uma ideia que ele ficou preso e que ele gostava muito, e nos ICs infinitos. Ela foi uma questão mais pessoal. Ela também saiu da Coreia de um jeito muito rápido, sabe? Que é difícil de você processar. Ela literalmente mudou do que ela chama de casa em horas. Isso é bizarro. Tipo, é um sentimento bizarro, sabe? E eu acho que ela teve essa conclusão de entender que o lugar dela é Nova York. É o sonho dela de seguir nos ensaios e escrevendo. Só que dói. É normal doer, sabe? Dói você largar. Não é largar. Você deixar de se levar pelos esses lindos e se firmar um pouco no presente. Dói porque os ICs são muito lindos, sabe? E o presente nem sempre é muito fácil. Acho que normalmente não é muito fácil. Eu acho que o podcast vai terminar por aqui. Eu tô muito na paz agora. Eu não sei se casou as vibes. Mas eu tava assistindo de novo e eu senti que não fazia sentido pra mim. Então, eu não quero compartilhar. Não quero publicar ele. Quero só apagar. E é isso.
Esse foi o podcast de hoje com uma montanha russa. Muito obrigada por ter assistido. Eu tô muito feliz de ter conseguido cumprir com o meu plano de postar de segunda. Infelizmente, eu tô tendo que editar na madrugada e hoje eu tenho que acordar cedo e trabalhar. Sim. Mas tá tudo bem. Eu, não tá sendo um peso pra mim, porque é uma coisa que eu queria. E me enche de volta seguir com o podcast. E eu sou muito, 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 muito grata por esse espaço. Talvez porque eu não faço mais terapia. Porque eu não sinto mais necessidade. Mas esse espaço me supre, me preenche nesse momento introspectivo e de conversa e de troca. E uma questão mais vulnerável de conexão humana, sabe? Sei lá o que é ser humano, sei lá o que é ser adulto. Mas a gente tá nessa junto. E eu sou muito, muito grata porque esse espaço me faz muito bem. Eu falei no começo disso que se não for vocês, é só eu falando comigo mesma. Que assim, me dá uma satisfação botar pra fora. Mas ser escutada e ter essa troca, reciprocidade, me satisfaz muito mais, me preenche muito mais. Então eu sou muito, 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 muito grata mesmo. E eu vou seguir aqui com planos. Eu já tenho, acho que são 2, 3 temas que eu coletei de sugestões de vocês. Então eu vou tentar organizar isso. E eu tive umas ideias também que eu anotei no meu bloco de notas. Então, tema a gente tem. Agora é fazer. Eu tava com um puta bloqueio de postar podcast, porque às vezes eu fico meio. Não sei, me incomoda que. É um podcast muito eu, né? Ainda que eu acredito que esteja falando de sentimentos, pensamentos compartilhados, eu falo de experiências próprias, porque é o que eu tenho conhecimento. E aí, às vezes, eu tenho medo de ficar muito egocêntrico e eu. E aí, me deu um bloqueio. Mas eu vou tentar seguir em frente. Enquanto vocês não falarem pra eu calar a boca, eu vou estar nessa. E tentar falar menos de relacionamentos. Que isso é outra coisa que eu tava com bloqueio. Eu tava cansada de ficar falando de relacionamentos. Esse acabou sendo de novo, mas eu acho que Past Lives me condicionou isso. E o negócio é que eu falo de relacionamentos porque no final é uma coisa que internamente é muito viva em mim, sabe? Eu carrego muitos machucados e coisas que eu superei que me trazem conforto em saber que eu superei. E eu acho que é natural a gente falar de relacionamentos, porque relacionamentos são umas coisas que sugam muita energia. Ao mesmo tempo que pode dar muita energia, suga muito. Mas eu vou tentar falar de outras coisas também. E acho que é isso. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Espero que tenha gostado. Mesma coisa de sempre. Críticas, sugestões, avaliações de 5 estrelas, talvez. Não sei. É isso. Muito obrigada. Boa semana a todo mundo. E até a próxima.